Presidente Lula propõe criação de moeda comum na América do Sul para fins comerciais. Conselho de Ética abre processos para apurar quebra de decoro de 7 parlamentares. Supremo Tribunal Federal inicia na quinta-feira julgamento do 7º grupo de acusados pelos atos golpistas de janeiro. E atenção, motoristas, depois de um curto período com preço acessível, gasolina vai voltar a subir. E o aumento não será pouco. O Brasil News da Rede Brasil de televisão está no ar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu hoje 10 presidentes de países da América do Sul e um representante do governo do Peru em uma reunião no Palácio Itamaraty, em Brasília, para discutir a integração do continente. Lula fez o convite para os presidentes de países da América do Sul com o intuito de retomar a cooperação entre as nações do continente. E mesmo com a presença de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, Lula exaltou o histórico da América do Sul contra ditaduras. A integração da América do Sul depende desse sentimento de pertencer a uma mesma comunidade. Temos uma história de resistência forjada nas lutas de independência e no combate às ditaduras. Compartilhamos uma cultura vibrante e expressões artísticas que vão da música à literatura. Antes, Lula fez críticas ao governo Bolsonaro. Nossa América do Sul deixou de ser apenas uma referência geográfica e se tornou uma realidade política. Infelizmente, esses avanços foram interrompidos nos últimos anos. No Brasil, um governo negacionista atentou contra os direitos da sua própria população, rompeu com os princípios que regem a nossa política externa e fechou nossas portas a parceiros históricos. Nosso país optou pelo isolamento do mundo e do seu entorno. Ao final do discurso, o presidente do Brasil defendeu a integração na América do Sul. Afirmou ser essencial a criação de um grupo com representantes pessoais de cada chefe do executivo para dar seguimento ao trabalho com base nas decisões de hoje, com limite de 120 dias para apresentar um caminho da integração da América do Sul. Para ele, os países não serão desenvolvidos se estiverem desunidos. Enquanto estivermos desunidos, não faremos da América do Sul um continente desenvolvido em todo o seu potencial. A integração deve ser o objetivo permanente de todos nós. Precisamos deixar raízes fortes para as futuras gerações. O comentarista Ney Gonçalves Dias ressalta a importância deste encontro com os líderes do Unasul e destaca que o ato foi mais pensado para o fortalecimento econômico do que ideológico do bloco. Estão presentes na capital do país representantes de 11 países desta parte das Américas. O presidente voltou a insistir de que as divergências devem ser superadas e que, em favor do respeito às diversas formas ideológicas e de governo da região. O presidente enfatizou muito essa questão da proximidade dos países com relação ao aspecto mais econômico do que ideológico, porque há sempre uma crítica de que na América do Sul e nos encontros como este de Brasília, há sempre um viés de esquerda, um viés de interesse dos países governados pelos chefes de Estado de esquerda. O presidente insistiu para que haja uma mobilização dos chamados bancos de fomento dos 11 países em Brasília como referência, como é o caso do BNDES. O presidente insistiu também de que a formulação de preferir o desenvolvimento e os interesses de cada país em
favor da economia e do bem-estar da população, em não aumentar ou fazer crescer diferenças de ordem política ou de ordem ideológica, sobrepondo-se a tudo os interesses de cada nação. O mundo já foi unipolar durante muito tempo, com a prevalência da liderança dos Estados Unidos. Hoje o mundo é multilateral, com a prevalência dos Estados Unidos, mas de outros países, como a China, que querem ascender, estão preparados para ascender a uma posição de destaque do mundo. Mas hoje a tendência do mundo é de formação de blocos. O deputado cassado e ex-procurador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, afirmou que não pensa duas vezes em defender Jair Bolsonaro contra o atual presidente Lula. O deputado federal cassado Deltan Dallagnol afirmou que não pensa duas vezes antes de defender o ex-presidente Jair Bolsonaro contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A declaração foi dada no programa Roda Viva, exibido na noite de ontem pela TV Cultura. De acordo com Dallagnol, ele só votou em Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022 para evitar a vitória de Lula. Deltan diz que o atual presidente tem uma concepção totalmente errada de mundo. Lula traz uma imagem de um Estado totalizador, um Estado que entra nas liberdades individuais, quando quer, por exemplo, substituir um Uber por correio, entra na liberdade econômica, quando quer censurar redes sociais, controlar redes sociais, tem uma concepção, ao meu ver, absolutamente equivocada do indivíduo, quando tem uma política de vitimização do criminoso, de bandidolatria, que indulta 80% da pena dos corruptos, que indultava 1 a 2 terços da pena de homicidas, de pessoas que praticaram roubos, fez isso ao longo dos seus governos, assim como faz essa política de vitimização da pessoa, ele quebra a ideia da agência do indivíduo. Avaliando Lula, avaliando Bolsonaro, eu não penso duas vezes em defender Bolsonaro contra Lula. O Tribunal Superior Eleitoral cassou por unanimidade o registro da candidatura e, consequentemente, o mandato de Dallagnol. A ação é decorrente de uma representação da Federação Brasil da Esperança e do Partido da Mobilização Nacional. Eles alegaram que o ex-procurador não poderia ter deixado a carreira de procurador da República para entrar na política. O Conselho de Ética da Câmara instaurou nesta terça-feira 7 processos para apurar suposta quebra de decoro parlamentar de deputados em episódios que envolvem acusações de transfobia, importunação sexual, ameaça e até agressão durante reuniões na casa. O presidente do Conselho, o deputado Loir Lomanto Júnior, do União da Bahia, sorteou uma lista com 3 nomes de possíveis relatores para cada um dos casos. Pelo regimento, são excluídos do sorteio deputados pertencentes ao mesmo estado do representado, do mesmo partido ou bloco parlamentar e da mesma agremiação autora da representação. Ele escolherá um dos parlamentares para conduzir as apurações. Os procedimentos instaurados miram 4 deputados do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. A pauta da reunião reflete um ambiente polarizado entre governistas e oposicionistas diante de um Congresso Nacional dominado por embates ideológicos. Entre os principais nomes para apuração de conduta estão Eduardo Bolsonaro, pelo desentendimento com o deputado Marcon em uma reunião da Comissão do Trabalho da Câmara. No episódio, Eduardo Bolsonaro afirma que o deputado Marcon disse que a facada contra o seu pai, Jair Bolsonaro, na época das eleições de 2018, foi fake. O que vocês fazem? Presta atenção, respeita, deputado. Vai ficar reclamando? Seu presidente, vai se fuder, seu viado. Opa. Quer me tirar do sério? Conseguiu. Facada teu cu, seu filho. Carla Zambelli, por ter xingado o deputado Duarte Júnior numa reunião da Comissão de Segurança Pública. Senhores, por gentileza. Tem que ter ordem, deputado. Senhor presidente, a nossa prendeu aqui, senhor presidente. Ela provocou também. E Nicolas Ferreira,
por fala transfóbica no plenário da Câmara ao vestir uma peruca e dizer que no Dia Internacional da Mulher se sentia uma mulher. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole, e eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. O relator terá 10 dias úteis para elaborar um parecer preliminar em que deverá recomendar o arquivamento ou o prosseguimento da investigação. Se entender pela continuidade do processo, o deputado notificado apresentará a sua defesa e será feita a coleta de provas. Se o Conselho de Ética decidir pela suspensão ou cassação do mandato de um parlamentar, o processo segue para o plenário da Câmara, que terá a palavra final. O prazo máximo de tramitação dos processos no Conselho é de 90 dias. A deputada Carla Zambelli, em uma live para sua rede social, diz estar preocupada com possível cassação. Eu queria dizer para vocês que é lógico, a gente se preocupa sim. Você é a próxima caçada, a ser caçada, é dado como certo, né? E aí eu vim fazer uma reflexão com vocês. Primeiro, que eu confio muito em Deus. Então, o que tiver de ser, Deus permitirá ou não permitirá. E se Ele permitir que aconteça a minha cassação, é por algum motivo. O Supremo Tribunal Federal já aceitou denúncias contra 1.176 pessoas pelos atos golpistas de 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal já tornou réus 1.176 acusados de envolvimento com os atos do 8 de janeiro. A marca foi atingida na segunda-feira com o fim do julgamento do 6º grupo de denunciados. Com a aceitação das denúncias, os réus passarão a responder a uma ação penal e, ao final do processo, serão condenados ou absolvidos das acusações. Desde abril, a Corte julga as denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. Foram denunciadas 1.300 pessoas que participaram diretamente da depredação da sede do STF, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto, ou que foram presas no acampamento que estava montado em frente ao quartel do Exército em Brasília. Na próxima quinta, 1º de junho, a Corte vai iniciar o julgamento do 7º grupo de acusados. Os denunciados respondem por incitação ao crime, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado. A seguir, indígenas paralisam rodovias paulistas contra a votação do marco temporal. E ministra do Meio Ambiente promete lutar até o fim contra mudanças ministeriais. Nós voltamos daqui a pouquinho. Fique aí.